Então, boa tarde, boa noite, eu não sei, né? Que hora você vai estar assistindo isso, mas esse é o nosso, é o nosso hashtag Orgulho do meu TCC, né? Uma série aí que está no ar desde dezembro de 2020 para tratar do que é um TCC, né? Para que fazer um TCC? Por quê? Para quem? Qual é o passo a passo para fazer um TCC com orgulho? E você fez o seu TCC com orgulho? O meu eu fiz com orgulho. E aí, né, dentro dessa série, a gente está trazendo vários TCCs, tanto de arquitetura quanto de engenharia. Está vindo também um TCC, né, de outra área, da área de estatística e matemática, que quer também mostrar aqui o orgulho do seu trabalho. E aqueles que sentem orgulho do que fizeram, né, vêm para mostrar, porque fizeram com muito amor e querem mostrar isso. E é nesse aspecto que a gente traz a arquiteta e urbanista Auane Santos para mostrar o seu hashtag Orgulho do meu TCC. Seja bem-vinda, Auane. Obrigada, boa tarde. Me conte como você está depois de formada. Quanto tempo de formada? Acho é um ano e meio. Tem 2 anos, em junho. Você passou quanto tempo aqui em Salvador estudando? Eu passei 5 anos, 5 anos e meio. E hoje voltou para onde? Qual a cidade que você está? Eu moro em Salvador. Não, eu moro em Salvador, né? Só estou aqui por causa da pandemia, mas eu ainda moro em Salvador. Ainda mora em Salvador, mas está aí em Jacobina já há quanto tempo? Um ano? Vou fazer um ano. Nesse ano de pandemia, muitos retornaram para a sua cidade natal para ficar com os pais, né? O que é importante, né? Se a gente se sente mais seguro, mais confortável, tudo. Tem toda a razão. E aí, teve orgulho do TCC? Me conte. Tive. É exatamente por isso que você tem que ter orgulho do seu TCC, porque é uma luta. E aí você tem que ter orgulho. Porque você se esforçou, você deu o seu tempo, a sua dedicação, então você tem que se orgulhar disso, você se dispôs a fazer. Então é bem, bem importante que você tenha orgulho do seu trabalho, né? Não só do seu trabalho em geral. Quando foi que você pensou nesse tema? Fale um pouco sobre o seu tema. Como surgiu a ideia? Ele foi crescendo, né? Foi se desenvolvendo. Eu digo que eu fui sendo guiada pelo TCC. Ele foi me levando. Assim. Ele que te escolheu e te guiou. Ele que me escolheu. Porque quando surgiu o interesse de fazer o TCC, eu já pensei logo que eu queria fazer aqui. Porque a gente nunca sabe totalmente nosso tema. A gente vai descobrindo com o passar do tempo, né? Você vai sentindo a necessidade de pesquisar mais e vai descobrindo. Mas eu senti a necessidade de fazer aqui em Jacobina porque é o lugar que eu nasci, eu tenho muita afinidade, então eu achei que eu ficaria mais confortável falando sobre isso, né? E aí, minha mãe tinha comentado que tem um amigo dela que sempre ia para essa igreja e eles estavam tentando fazer um trabalho de requalificação, estavam ainda nesse dilema. Aí, eu falei com esse amigo dela, ele não tinha muitas informações, até porque foi bem difícil mesmo achar informações. Aí eu consegui um guia para me levar lá, e aí quando eu cheguei lá, eu tive uma outra percepção, assim, do que era. Eu pensei que eu ia chegar lá e eu ia ver a ruína e ia fazer, ok, vamos fazer uma restauração, não sei, uma requalificação aqui e pronto. Só que eu comecei a perceber que o assunto era muito mais complexo do que só isso. Porque fica no topo de uma serra, a 19 quilômetros de distância da cidade. Então, eu não fazia muito sentido eu simplesmente fazer uma requalificação ou consolidação de ruínas e deixar lá abandonado, porque é o jeito que está agora. Tá? A igreja está em estado de ruínas
e está lá isolada. Só tem eventos, acho que é 29 de setembro, que é o dia de São Miguel das Figuras, e aí tem alguns eventos assim, acho que 1 ou 2 vezes no ano só. Então, ia continuar do mesmo jeito se eu deixasse só assim. Então, eu pensei, quando eu comecei a pesquisar e comecei a perceber que a igreja antes, ela estava dentro de um contexto urbanizado. Ela fazia parte, ela era importante para a cidade de Jacobina. Então, eu pensei, vamos resgatar isso. Vamos trazer essa igreja de volta para cá. Mas você disse esse lá é lá no alto da serra, a 19, como foi que você acessou? Né? Como é o acesso? Você faz trilha para chegar. Com trilha. Escalando? Dá para ir de carro? Dá sim. Dá para ir de carro. Geralmente o pessoal vai mais de moto, exatamente por isso, porque a igreja está abandonada, as trilhas também ficaram abandonadas, então acaba que o acesso fica um pouco difícil. Mas dá. Se você Quer dizer, então, que seu tema ali escolheu, e quando você foi lá ver, você percebeu que era algo muito maior. Como é que foi a inspiração quando você chegou lá no alto da serra? Não, eu achei muito maior do que parece. Na foto parece que é um negocinho assim, ó. Quando você chega lá, é gigantesco o lugar. A parede, uma das paredes, quando eu fui fazer fotogrametria, né? Uma das paredes tinha 11 metros e ela não estava inteira. Tinha uma parte que estava derrubada. Então, imagina a altura, o tamanho desse negócio. Era gigantesco. Então, eu comecei a pesquisar sobre parques urbanos, porque eu queria aproveitar toda a área. Aproveitar que fica numa serra e as pessoas não podem construir na serra, você acaba inserindo esse espaço que não estava sendo aproveitado dentro do contexto urbanizado e protegendo as pessoas de usarem esse espaço que tem uma declividade muito alta, pode ter deslizamento, enfim. Aí eu comecei a pesquisar sobre alguns projetos na Hungria, nos Estados Unidos, na Islândia, e é aí que é a parte engraçada, assim. Engraçada não, de passar pelo filtro, né? Que eu vi projetos que são muito distantes da minha realidade, mas eu passei pelo filtro do que era necessário para mim, do que eu poderia aproveitar, e aproveitei. O da Islândia, esse projeto da Islândia foi o que mais que eu acho que eu aproveitei mais, porque é um projeto também gigantesco, de uma área florestal enorme, e que eles conseguiram fazer, pontuar edificações para que as pessoas fossem fazendo trilhas e se disponibilizassem a gastar vários dias ali na trilha para conhecer as belezas naturais. Como eu vou explicar isso? Sem ter uma infraestrutura para poder fazer isso. Porque, no geral, aqui Jacobina é um lugar que tem muitas trilhas, mas as trilhas são muito abandonadas. Então, ninguém quer fazer. É um potencial turístico muito grande. Mas eu até falei, quando eu apresentei meu TCC, que 16% das pessoas que viajam para a Chapada vêm para Jacobina. Mas essas pessoas não têm infraestrutura. Então, é um potencial econômico muito grande que é completamente desperdiçado. Exatamente. Aí eu poderia fazer alguma coisa nesse sentido. E aí eu já trazia a igreja já dentro desse contexto. E aí, por conta disso, requalificar essa área de ruínas. Que interessante o tema. Vamos apresentar? Estou doida para ver, para rever as imagens, para rever a foto, né, da igreja e do projeto, então. Agora, antes de pensar, né, de mostrar o projeto, quando você recebeu o convite para reapresentar o seu trabalho aqui
né, no nosso Viver o Patrimônio Digital. O que é que você sentiu? O que é que você pensou? Eu olhei e eu falei, nossa, eu fiz tudo isso. Há quanto tempo você não pega no projeto? Não tem um tempinho. Eu não lembro direito, mas tem um tempinho que eu não pego no projeto. E aí, quando você olhou o projeto, reviu o projeto, o que é que você sentiu? É exatamente isso, eu fiquei admirada. Eu falei, eu fiz tudo isso, gente. Arrasei. Arrasou. Então vamos lá, mostra aí pra gente como você, o quanto você arrasou. Eu tenho umas carinhas, né, que eu vou mostrar aqui ao longo do trabalho. Coraçãozinho para o trabalho de Awane, meu Deus, que trabalho lindo! E é assim, uau, porque ela fez tanta coisa, ela brincou com a serra da Chapada Diamantina para chegar lá nas ruínas de São Miguel, da igreja de São Miguel. E como pensar nesse tema, como descobrir o tema e pensar em toda a dimensão desse projeto. Que mente brilhante! Megamente. Megamente! Aperte o F5 aí. Aê, perfeito, perfeito. Muito bem. Fique à vontade, pode começar. Ao longo do trabalho eu vou lhe fazendo algumas perguntas, tá certo? Certo. O meu tema, como eu falei, né, é o Parque das Figuras. Eu selecionei essa frase na época. Jacobina, cidade forte de gente unida, acolhedora, trabalhadora, esteio da região, és uma flor do sertão. Cercada de montanhas exuberantes, da Chapada Diamantina, tu és a primeira. Dos teus filhos é a cidade guerreira, do Silvio Lâmego, que, se não me engano, ele é da Igreja Presbiteriana. Eu achei bem interessante essa frase, porque principalmente quando ele fala que da Chapada Diamantina é a primeira, que tem muito a ver com o meu TCC, porque Jacobina foi a primeira vila do sertão da Bahia, que existem relatos de povoamento em 1675. Já existia Jacobina, só que a vila em si só foi fundada em 1720, 5 de agosto de 1720. Então, Jacobina é a mãe, né, do sertão. Então, eu organizei por tópicos para ficar mais fácil, porque é um TCC bem grande. Então, onde, porquê, motivações, como, conceito, partido, análises similares, os parâmetros que eu considerei, como terreno e implantação, e os resultados, programa de necessidades e estudo volumétrico. Onde? Como eu falei, em Jacobina, Bahia, que fica no Piemonte da Chapada Diamantina, a 338 quilômetros de Salvador, tem uma altitude de 463 metros, uma área de 2.320 quilômetros quadrados e a população de 80.394 habitantes, que eu acho que agora está 83 mil, se não me engano. Então, o meu terreno é esse, uma serra, É só esse, é só isso. É um terreninho, um negócio pequeno, um terreninho. É só a serra. Se eu não me engano, esse terreno tem mais de 130 mil quilômetros quadrados. Então, eu tenho um relevo absurdamente acentuado. Na maior parte, tem inclinação superior a 30%. É uma área que é preservada pela prefeitura e é resquício de Mata Atlântica também. Então, ela é preservada a nível federal. Eu tinha algumas limitações, né, justamente por isso, por ter tantos, não empecilhos, mas é um terreno bem
que tem muitos detalhes a serem analisados. Muitos obstáculos. Exatamente, muitos obstáculos. Então, eu tenho uma cobertura vegetal muito grande, como eu coloquei do lado direito, tem uma cobertura vegetal que é de proteção ambiental muito grande, e a outra parte é de uso sustentável. Então, eu não poderia fazer muita coisa que tivesse que desmatar, porque é uma área muito importante ainda, porque ainda tem muito... É uma vegetação primária, né? Uma floresta primária, e ainda tem muita vida selvagem. Então, eu não poderia mexer muito. As altitudes variam aí. Você pode ver no lado esquerdo que tem até 1.400 ou 1.040 metros de altitude. Varia aí nas áreas mais baixas, entre 400 e pouco, quase 500, até 1.140 metros de altitude. Então, você tem um relevo muito acentuado. E é um estreito. Então, você não tem... A declividade fica muito alta, exatamente porque não tem muito espaço para essa declividade se diluir, né? Eu separo alguns pontos de interesse nesse terreno, que é um terreno bem grande, tem muita coisa interessante, legal para ver. Tem a Cachoeira da Viúva, a Cachoeira dos Amores, e tem a própria vista da cidade de Jacobina, tem o Pico do Jaraguá, que é o pico mais alto da cidade de Jacobina. Então, eu tinha alguns pontos que seriam extremamente importantes, que são extremamente importantes no desenvolvimento do meu TCC. Eu fiz um corte topográfico para mostrar mais ou menos como é o meu terreno. Então, você pode ver na figura da esquerda que na parte que é perto, nesse primeiro trecho, perto da cidade, é um terreno mais suave, com a declividade menos acentuada. E conforme você vai chegando para perto da Serra das Figuras, que está ali no finzinho da linha vermelha, fica uma declividade absurdamente acentuada no ponto que fica a Igreja das Figuras, fica a 900 metros de altitude. Então, é muito alto. Quando eu fui lá, o ar estava até um pouco rarefeito, porque eram quase 1.000 metros de altitude. Agora, imagine como essas pessoas construíram essa igreja, a época que construíram, dentro desse conceito do urbanismo português, que insere, implanta uma igreja para demarcar o território, para dizer, olha, esse lugar tem dono. Né? Então, dentro desse conceito, levar material para essa altura, imagine a quantidade de pessoas que estavam habitando esse lugar, que chegavam até esse lugar, nessa época, isso é 1700 e pouquinho, 1720, né? Então, você vai trazer um pouco dessa história dessa igreja, não é isso? Uhum. Daquelas confabulações, por que as pessoas ainda vão até aí hoje? Então. Aí eu tenho um índice de urbanismo, um índice de ocupação bem baixo, então, porque é ZR1, região serrana, de acordo com o PDD de Jacobina de 1999, e ele foi, esse índice ele permanece agora no PDD de 2012. Então, é uma área que você quase não pode ocupar, né? Obviamente, devido a toda essa complexidade de acesso, de vegetação, de declividade, todo esse contexto. As vias de acesso também são uma questão complicada, porque você tem a BR em vermelho, que é a BR que dá acesso à cidade, em azul são as vias para veículos.
E o resto, para chegar até lá no topinho, onde fica a Igreja das Figuras, você só pode acessar por trilhas. Então, onde que tá, né? Jacobina fica no sertão, por mais que seja Piemonte da Chapada Diamantina, é sertão. Piemonte é quando você tem uma montanha, e aí aquela área que não fica nem na base da montanha e nem exatamente no topo, fica ali no meio. É o Piemonte. Então, tem temperaturas que são muito constantes o ano inteiro, tem uma amplitude térmica bem baixa. Geralmente está aí entre os 30 graus, bem sertão, assim. Mas tem aquelas características do semiárido, que você tem muito calor durante o dia e frio e muito vento à noite. E a predominância dos ventos é leste. Então, por quê? Como eu falei, a cidade de Jacobina começou a ser ocupada em 1675 e foi fundada em 5 de agosto de 1720, e estabeleceu-se essa igreja aí, onde era uma vila indígena, que hoje é o centro de Jacobina, né, onde a cidade começou. Sim, o centro de Jacobina está lá ainda, essa igreja. Exatamente, essa igreja que era denominada de Igreja de Bom Jesus da Glória. E foi a partir daí que começou a exploração de ouro, porque os desbravadores começaram a perceber que tinha uma quantidade de ouro absolutamente grande, filões de ouro, você conseguia pegar o ouro com a mão. Então, eles se estabeleceram ali e começaram a extrair o ouro. Porém, quando a coroa percebeu que estava perdendo muito imposto, né, de tanto ouro ilegal que estava sendo extraído e vendido, eles decidiram que iam fundar a vila para que as pessoas tivessem que começar a pagar imposto. Então, por volta aí de 1725, se não me engano, existem algumas divergências, mas por volta de 1725 chega na cidade de Jacobina um desbravador chamado Romão Gramacho, que ele nasceu no Recôncavo. E ele chegou até a cidade, mas ele decidiu que não ia ficar porque já tinha uma grande exploração de ouro, ele decidiu que ia subir a serra. Aí, como tem nessa imagem da direita, ele saiu de Jacobina e subiu em direção à igreja de São Miguel das Figuras. E ele viu que tinha um filão de ouro muito grande e começou a extrair. E ele começou a juntar escravos e extrair, se instalou uma comunidade em volta. Por isso que ele colocou a igreja de São Miguel das Figuras, porque, segundo as pessoas, ele tinha feito uma promessa que se ele achasse ouro, ele ia fundar uma igreja. Algumas pessoas dizem que ele tinha feito um acordo com o capeta para achar ouro, mas aí quando ele achou ouro, ele não quis acordo e ele construiu a igreja para São Miguel, que é o santo padroeiro dos mineradores, se eu não me engano. E aí tem até uma parede que é meio tortinha assim, e as pessoas dizem que é porque quando o capeta ficou bravo, porque ele não cumpriu a promessa, deu um chute na porta. Mas óbvio que isso deve ter sido devido às dificuldades técnicas de construção da época. Da época, claro. E outra coisa, né? Fica no imaginário popular, né? Esses mitos que vão contando e vão passando de pai para filho, de pai para filho. É muito interessante. A mesma coisa da ideia de que Jacobina veio dos dois índios, Jacó e Bina. Mas desde quando o índio tem nome de Jacó? Né? São esses contos que vão sendo passados aí de pai para filho. Mas é interessante a pesquisa, é interessante analisar o porquê e assim a compreensão de que Portugal, para, né, angariar esses impostos, construía uma igreja no local para mostrar, olha, isso aqui tem dono. Né? Exatamente. Esse ouro aqui é meu. Estamos aqui em nome de Deus e a cruz está aqui. Mas quem não quiser a cruz, recebe a espada. Exatamente. E aí, inclusive, essa região da serra, ela era habitada pelos índios
Cariri, Apoiá e Maracá, se eu não me engano. E os Maracá, os Cariri foram praticamente devastados, né? Os Maracá tinham um grande problema porque eles eram... Alguns livros descrevem eles como agressivos e violentos. Eu não entendo desse jeito, porque se você tá lá na sua casa e chega alguém e começa a explorar o seu ouro, invadir o seu terreno e matar sua família, seus amigos, óbvio que você vai tomar medidas para se proteger, né? Mas os exploradores tinham muito medo deles e isso impediu um pouco a exploração, porque eles, além de serem bem agressivos, eles tinham conhecimento total dessa região, que era uma mata bem fechada. Então, eles tinham ataques repentinos e eles se embrenhavam na mata e era impossível de achar eles. Isso fez com que levasse um tempo para que as pessoas quisessem subir a serra. Inclusive, depois, né, quando o Romão chegou lá, como está aqui na figura embaixo na direita, está a igreja de São Miguel das Figuras, tem até uma área que está descampada em volta, porque as pessoas começaram a realmente se estabelecer ali. Tem até, o guia falou que tem até uns cabaré aí em volta, uns lugares meio enfim, era uma vila, né? As pessoas se estabelecem aí em volta da igreja. Para uma formação de cidades, a gente vai precisar, né? Se tem a igreja, tem armazém, né? Tem espaço para cuidar da saúde. Claro, sempre tem bares. E os bares, cabaré. Isso aí desde a antiguidade. Então, aí, por volta aí do século XVIII, XX, tinha uma linha férrea que passava pela serra, né? Passava na igreja, como está aqui nessa foto que eu destaquei, o trecho, nessa foto da direita, ela passava por Caém, e aí você vê Igreja das Figuras, o nominho, passava pela igreja, descia por Jacobina, era de Bonfim a Iaçu. Então, a igreja ela tinha uma importância muito grande no todo esse contexto urbanizado de Jacobina, Caém, toda a região. Ela não estava ali isolada. Porém, depois que os trens, né, começaram a perder importância para outros meios de transporte, a via férrea foi completamente abandonada e foi saqueada. Então, você chega lá e é como se nada tivesse existido. Tem uma igreja no meio do nada, mas não era assim. Tinha linha férrea, tinha vida, né? Tinha pessoas vivendo ali. Até aqui as fotos. E como você se sentiu, Awane, quando você... Observe que você pegou um fiozinho de Ariadne, né? Aquele fiozinho, aquela pontinha do novelo, e quando você puxou, você descobriu tanta coisa assim. Como é que você se sentiu? Qual foi a sensação? Eu fiquei muito admirada, porque é isso que eu falei, a gente acha que a gente sabe o tema, mas você não sabe. Aí, assim, você viveu no lugar sua vida toda, e aí do nada você fala, gente, existia isso, eu não sabia, como assim? Mas é muito gratificante também você perceber que você está descobrindo alguma coisa, e todos esses elementos, eles vão te ajudar depois a dar estrutura para a sua tese, né, para o seu TCC. Então, tem duas fotos da estação ferroviária, uma em 1920 e a outra em 1970, quando ela já não tinha mais tanta força. Assim. E sai a igreja. Eu consegui algumas fotos. Como você pode ver, era uma igreja muito simples, né? Tinha bastante simplicidade formal, mas que é bem característico dessas igrejas que eram feitas nesses vilarejos que os portugueses chegavam. Mas o altar, segundo alguns, era tinha muita opulência decorativa, né? Inclusive, em algumas áreas você ainda consegue ver. Nessa figura da imagem, nessa imagem
segunda aqui de cima, tem um portão. E nessa área, o portão ainda está, e você ainda consegue ver alguns detalhes da pintura nesse arco que tem na esquerda. Mas essa parte, toda a primeira foto, por exemplo, não existe mais essa tribuna, nem essa parte de cima. Foi totalmente destruído. Interessante, olha. Interessante. Em cima da serra, quase 1.000 metros de altura, dá para ver aqui colunas salomônicas, provavelmente aqui uma escaiola, que é o fingido de mármore, tá vendo? Aqui na arcada do cruzeiro principal, dá para identificar possível escaiola, quer dizer, era uma área que tinha pessoas, que tinha profissionais que sabiam trabalhar com arquitetura. Exatamente. Então, a gente vê aí vestígios da história da humanidade nessa igrejinha, no alto da serra, que agora você chega lá, né, são só ruínas no meio do nada. Mas olha o que essas ruínas já significaram para o lugar. Incrível, né? Revisitar esses trabalhos de TCC me dá uma satisfação muito grande. A segunda imagem da fileira de baixo é a parede que eu falei, que tinha 11 metros de altura. Não tem mais, essa tem uma janelinha, né? Mas essa janelinha ela já não tem mais. Então, dessa janelinha para cima, tudo caiu. Da janelinha para baixo deve ter uns 11 metros. Então, imagina aí o tanto que era alto esse negócio. Okay, é exatamente essa lateral aqui. Não, você não vê mais. Essa parte traseira você não vê mais, porque alguns dizem que foi um raio que caiu e por isso começou a pegar fogo na madeira do telhado, né? Outros dizem que começou a pegar fogo porque as pessoas deixaram muitas velas e por isso degradou, né? Degradou a edificação. Mas a maioria dos historiadores dizem que, além disso, um dos principais fatores para que a edificação entrasse nesse estado de ruína foram as pessoas que acharam que o Romão Gramacho tinha escondido um tesouro aí, e elas começaram a quebrar as paredes e quebrar o chão, destruir a edificação para tentar encontrar esse ouro. E esse vandalismo fez com que a edificação ficasse completamente degradada. Interessante. Então, por que Parque das Figuras? Porque fica na Serra das Figuras, né? E esse nome se deu porque as pedras, né, elas formam imagens. As formações rochosas, elas formam umas figuras. Então, eles deram esse nome de Serra das Figuras. Um outro fator muito importante no projeto é porque a igreja se situa num ponto de divisa territorial de 4 municípios, né? Jacobina, Mirangaba, Saúde e Canhê. Então, todos esses municípios, esses 4 municípios, eles entram em disputa para ver quem é o dono da igreja de São Miguel das Figuras. Alguns dizem que é porque a igreja está mais no território deles, outros é pela relevância para a população, outros é porque tem documentação provando que fazia parte, né, como a cidade de Jacobina, só que lembrando que nessa época esses 3 municípios eles não existiam, só existia Jacobina. E Jacobina, tudo que não era Salvador e não era o Recôncavo era Jacobina, por isso que chamava o Sertão das Jacobinas. Então, a igreja, pela documentação, pelo IPAC, pelo IFAM, ela faz parte do território de Jacobina. Inclusive, no PDDU de Jacobina, existe um destacamento da edificação que foi feito em 1975. Porém, devido à falta de documentação e de informações sobre a edificação, eles acabaram abandonando o projeto que seria de uma restauração.
o conceito. O conceito é o que hoje eu descreveria como um conceito tectônico, né, pela relevância histórica e a criação de um caráter nacional único que pode ser conseguido com o resgate de elementos fundamentais no desenvolvimento da cultura do país, como o resgate de áreas mortas na cidade por meio de parques urbanos, o regionalismo crítico, que é exatamente o que a teoria da tectônica prega, né? Você tem que ter um conceito, que é o seu projeto, uma materialidade, né, do que é feito, e a tecnicidade, que as técnicas que você vai empregar, mas todas essas questões têm que estar inseridas dentro de um contexto regional. Tem que considerar a história do lugar, as necessidades das pessoas, e foi isso que eu analisei. Qual é a necessidade do meu lugar? Quais são as técnicas que eu posso usar? Quais são os materiais que eu vou usar? Porque a gente já percebeu, eu acho, que não tem como você ter uma arquitetura que seja internacional. Todos os lugares têm uma mesma arquitetura. Então, para você ter uma boa arquitetura, você tem que atender esses quesitos que são ditados pelo próprio lugar, o próprio lugar que vai te fornecer todos os elementos para você construir o seu projeto. Como? Eu pensei em uma sobreposição de imagens que é formada por um conjunto edificado alcançado através de uma trajetória caminhada. É uma narrativa urbana que é contada pelo processo de caminhar, chegando a marcos edificados que se conectam num braço que acolhe e enaltece uma área que é de grande valia para a Chapada Diamantina. A criação de complexos edificatórios que compreendam várias tipologias arquitetônicas para atender a necessidade turística e de lazer. Áreas para acampar e torres de observação para apreciar a paisagem privilegiada das serras, organizando-se através de vias que se cruzam em diversas conexões, alternando entre vias de veículos e de pedestres, e alterar minimamente a paisagem e a topografia do local, e a consolidação das ruínas da igreja de São Miguel das Figuras. Como vocês... Só isso, TCC? Só isso? É só isso? É só isso? Não, mas você fez isso em quanto tempo? Fiz em um ano e meio. Um ano e meio. E você vai, quer dizer, você recebe o chamado inspirada por esse tema, e aí vai até a serra e volta da serra cheia de ideias, vislumbrando vários espaços, várias possibilidades. Conte aí como foi essa inspiração, Aone. Você foi descendo a serra, você foi subindo a serra e pensando, foi pesquisando e pensando. Como foi esse processo de inspiração? Eu pesquisei muito, mas assim, quando eu subi, eu comecei a observar que assim, as vias de veículos, elas tinham que ser melhoradas. E isso é uma coisa que precisa ser melhorada no geral, né? Mas o que seria muito mais interessante é a via de pedestre, a trilha. E aí eu comecei a ler um livro, A Imagem da Cidade, que o autor, ele falava que para você conhecer a sua cidade, você tem que andar, porque é andando que você consegue se situar dentro da cidade, aprender enfim, se sentir pertencente do lugar. E essa que é a parte interessante, de você andar e ir parando e observando os lugares, porque a paisagem natural é maravilhosa. É isso. Eu digo que eu só precisei emoldurar a obra que já estava lá. A obra foi da natureza e eu só emoldurei. Foi isso que aconteceu. Então, eu cheguei lá pensando, nossa, eu vou fazer uma requalificação da igreja, não sei o que e tal. E aí, quando eu cheguei lá, eu percebi que a gente, como arquiteto, a gente é muito orgulhoso do nosso trabalho, né? A gente quer meter a mão em tudo e fazer do nosso jeito, só que às vezes a gente tem que se retirar um pouco também e optar por... É como
Acupuntura Urbana, né? Aquele livro, ele diz que às vezes a gente precisa não fazer nada com urgência, e acho que foi isso que eu fiz. Pode parecer muito, mas diante da dimensão do que é o projeto, o que eu fiz foi mínimo. Então, uma das coisas que foram mais importantes para mim foi que me ajudaram muito observar a vista e a paisagem natural. Eu coloquei essa imagem justamente para isso, para mostrar que a cidade de Jacobina já é linda. Então, eu só precisava pontuar algumas edificações, alguns elementos para ajudar as pessoas a observarem e aproveitarem melhor a beleza natural. Como fazer isso? Eu me inspirei em alguns projetos. Como eu falei, alguns não estão aqui, mas eu analisei o Parque das Ruínas, no Rio de Janeiro, devido ao uso do vidro e da consolidação de uma ruína, das ruínas, e tentar alterar ao mínimo a estrutura pré-existente, né, para a Igreja das Figuras e para os complexos que eu pensei em fazer, né. Eu me inspirei muito no Museu Rodin, em Salvador, que tem o uso das passarelas, e no Convento de Madre de Deus, em Sevilha, que usa muito o conceito, usa muita madeira e o conceito de plantas flexíveis, né? Planta livre, que você pode ajustar para a sua necessidade. E esse é um conceito de arquitetura que eu gosto muito, porque como eu falei, você precisa atender as necessidades específicas das pessoas que vão utilizar. Então, uma planta livre te dá muito mais chance de acertar, né? O terreno é só isso aqui, esse terreno feio, bem degradado. Não, mentira, é um terreno lindo, maravilhoso, com uma serra, uma vista da serra maravilhosa, de tirar o fôlego. Como eu falei, tem uma área total de 134,26 quilômetros quadrados. Tá aí, eu destaquei na figura da direita. E como a gente sabe, né, tem toda a análise de insolação, a gente tem os ventos dominantes que vêm do leste, e o sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, esses parâmetros foram analisados para eu colocar edificações daqui de baixo de Jacobina e ir subindo até lá em cima na serra, até lá em cima na Igreja das Figuras, e colocando as minhas edificações de acordo com os ventos, de acordo com a insolação e com a topografia. Então, no mapa topográfico, como pode ser observado, tem um terreno, a curva de nível. Quem quiser curva de nível, eu tô distribuindo aí. Então, eu pensei em um master plan que eu observei, como eu tinha falado, eu analisei um projeto na Hungria também, que o escritório de arquitetura que fez esse projeto era um projeto bem parecido com o meu. Eram várias edificações dentro de uma floresta bem grande, mas que eles analisaram alguns tipos de usuários.
Alguns eram as pessoas que gostam muito de trilha e gostam de levar o seu corpo ao limite. Alguns que são mais observadores, que ficam mais ali, mais observando. E os outros que são completamente observadores. Eles não gostam de se colocar no meio da mata, da floresta, se sentem inseguros. Então, a partir disso, eu fui pontuando as minhas edificações de acordo com a declividade e com a proximidade aos acessos e a dificuldade que esse acesso apresenta também. Porque, por exemplo, você tem o acesso 1, que é a BR, e o acesso 2 é uma via que não é muito, não tem muita declividade, você pode acessar por carro, então não tem grande complexidade, né, de acessar o lugar. O acesso 3, ele é um pouco mais distante, mas você consegue fazer um trajeto maior de carro. E o acesso 4 também, você consegue fazer um acesso bem maior de carro e um acesso menor a pé. E o acesso em rosa é o acesso para pedestre. Então, considerando que o objetivo da pessoa é sair da cidade de Jacobina ou de Mirangaba, enfim, porque você está conectado a uma BR, então é um projeto que eu queria conectar a região inteira, porque tinha um potencial econômico muito grande, trazia potencial econômico e turístico para a cidade de Jacobina. Então, o objetivo é você sair e ir chegando a pontos edificados e subindo a serra. Você chega ali naquela edificação, você passa um dia, sei lá, 2 dias, depois você sobe mais um pouco, chega em outra edificação, passa mais um dia, 2 dias, não sei, com o objetivo de chegar na grande estrela do meu projeto, que é a Igreja das Figuras, né? E é interessante que nesse livro, A Imagem da Cidade, o autor coloca que a declividade, a vegetação e a via são extremamente importantes no entendimento do projeto, porque a pessoa, ela tem a sensação, com a declividade, com a vegetação, com a via, ela tem a sensação de que ela está alcançando alguma coisa. Então, é uma satisfação emocional. Você consegue, você está alcançando, você está conseguindo fazer alguma coisa que aparentemente é muito difícil. Então, esse foi uma das sacadas que eu tive no meu TCC. Quanta sensibilidade em um projeto dessa dimensão. Observe que você vai do macro ao micro, vai pensando em cada público que vai acessar, buscando entender a necessidade de cada público com suas necessidades de mobilidade. Olha, quem consegue escalar tem esse trecho. Quem vai de carro está até aqui. Olha. Quem quer só observar vai até aqui. E para cada público, para cada trecho, você também pensou arquitetura para isso, né? Exatamente. Então, no primeiro trecho aqui, eu aproveitei uma área, essas torres de observação que tem os pontinhos em roxo, elas só podem ser acessadas por via terrestre, porque nessa região já existe uma trilha. Então, eu aproveitei também uma trilha que já existia, porque nessa região tem o Pico do Jaraguá e tem algumas que as pessoas já aproveitam, né, já vão. Então, eu achei que seria interessante colocar torres de observação para que as pessoas pudessem subir e observar a cidade de lá de cima. Aqui, como eu mostrei, uma planta é uma torre de observação bem básica, mas como eu falei,
Eu acho que a simplicidade formal, às vezes, pode, pelo menos para mim, no início, quando eu comecei a fazer, e eu via que eu estava fazendo uma edificações muito simples, e eu achei que isso não ia dar da estrutura da beleza para o meu projeto. Mas eu acabei entendendo que a simplicidade formal é extremamente importante, porque a pessoa não está indo lá para ver a edificação bonita, porque a beleza é a paisagem. E, às vezes, essa simplicidade pode ser lida como falta de criatividade, ou falta, enfim, como uma não boa arquitetura. Mas a boa arquitetura é aquela que usa dos elementos para atender às necessidades que as pessoas têm. Então, eu estava atendendo da melhor forma as necessidades das pessoas. Então, eu consegui fazer uma boa arquitetura, mesmo com simplicidade. Sim, sem degradar o meio ambiente. Observe que você vai assim, você não chega lá e sai, né, rasgando a mata. São trechos pontuais que você vai construindo assim, com maior cuidado, maior delicadeza, aproveitando a paisagem, como você disse muito bem, né? Emoldurando um projeto que já está lá, que é lindo demais. A serra é linda demais. Que paisagem belíssima. Estou morrendo de saudades. Espero que assim que meu pai se vacinar, a gente possa dar um pulo lá, porque a minha tia que mora em Jacobina, tia Maria, um beijo, tia. Ela já se vacinou, que ela tem 80, então agora é só esperar ele vacinar para a gente poder dar um pulo lá. Sim. Então, eu cheguei à conclusão de como é uma área de uso sustentável, que ela só pode ser usada se ela tiver, só pode construir em área sustentável se você tiver conectado a algum sistema de áreas verdes. Então eu pensei, por que não subir essas edificações? Por que essas edificações não ficarem em plataformas? Porque assim eu não preciso mexer na topografia, porque eu tenho composto por montes, serras e altiplanos, e é muito rochoso, um terreno bem rochoso também. Então, imagina a complexidade de você escavar a rocha, é muito mais fácil eu assentar a edificação com cuidado, né, analisando as áreas de clareira, e para que essas edificações ficassem mais ou menos acima do nível das árvores, para que as pessoas pudessem observar a floresta primária de cima. A maioria das edificações, elas ficam mais ou menos a uns 5 metros acima do solo, que a copa dessas árvores tem aí mais ou menos entre os 5 metros. Então, essas plataformas começam a partir de 5, né? Tem até mais, mas vamos ver isso mais na frente. Aí eu tenho 2 complexos do tipo 1, que são para as pessoas que elas não querem muito elas querem um certo conforto quando elas aproveitam a natureza. Então eu coloquei elas no acesso 2, que é um acesso que pode ser feito por carro, e o acesso 4 também, inclusive para quem vem de Mirangaba, né, aqui por cima, pode acessar também. Tá aqui a planta do complexo. Nesse complexo a gente tem lojas, tem restaurante, tem dormitórios, tem enfermarias para as pessoas que fazem trilha e se machucam, enfim. Aqui o primeiro, acho que eu não expliquei, né? Cada edificação dessas, elas se conectam por rampas, que eu achei que foi a melhor forma de conectar as edificações, para elas ficarem acima do nível, acima da copa das árvores, né? E elas eu queria que as pessoas passassem a maior parte do tempo fora. Então, as plantas são muito simples, porque o mais interessante é você passar a maior parte do seu tempo observando a paisagem e aproveitando, vendo as belezas naturais.
do que ficando dentro das edificações. Então, são edificações muito básicas para atender às necessidades principais das pessoas. Nesse caso, que são complexos que ficam mais perto da cidade, esse daqui, o de cima da Via 4, ele fica mais perto de Mirangaba, e esse da Via 2, ele fica mais perto da cidade de Jacobina. Então, ele é um pouco maior, mas, no geral, são edificações com bastante simplicidade formal, e elas são feitas em MLC, né, madeira laminada colada de pinos, porque eu não queria destoar muito da paisagem, já que a paisagem é a grande rainha, eu não queria destoar, aparecer, que a edificação aparecesse muito, eu queria que a edificação se mesclasse a paisagem. Então, você sobe por uma rampa e você chega à recepção, que é uma recepção muito simples, e eu optei em todas as edificações por muitas janelas e portas bem grandes, exatamente para dar essa sensação de que a pessoa está ali junto da natureza, tem mais essa sensação de integração com a natureza. Tem também uns complexos, tem também uns boxes de lojas, porque eu pensei que seria muito interessante, já que o meu projeto está falando sobre valorização da cultura sertaneja, e Jacobina tem muito, tem uma arte muito, muito interessante, arte sertaneja, tem produção de beiju, de doce, tem algumas produções bem interessantes, então seria muito legal se eu colocasse boxes de lojas para vender esses produtos, porque você, além do potencial econômico, né, você acaba mostrando e dando emprego para as pessoas. Tem um restaurante, porque esses dois complexos eles ficam em áreas que dão uma vista bem bonita para a cidade. Então, os restaurantes eles são completamente abertos dos lados para que a pessoa pudesse. Eu adoro comer observando a paisagem, então é muito interessante que a pessoa vai e isso, assim, você sobe uma plataforma, né, e você come ali em cima observando essa paisagem maravilhosa, e todos com bastante simplicidade, né. Aqui é a cozinha do restaurante, com banheiros, né, enfim, as áreas de serviços no geral. Aqui tem uma despensa, mas também é administração, porque você não pode simplesmente deixar um complexo desse lá aleatório, né, e com sanitários para as pessoas que só vão ali rapidinho e querem. Você precisa usar o banheiro, né? E todo lixo ele tem que ser descartado pela pessoa mesmo, né? O lixo, assim, você leva o seu lanchinho, sua garrafa d'água, sei lá, e aí você recebe um saco e você descarta quando você vai embora, né? Existe muito isso em muitos lugares no mundo, só não esses dejetos, né, que aí ali mesmo você dispensa. Tem uma enfermaria, como eu falei, né, porque trilha é aquela coisa, as pessoas se machucam, né, caem, então é muito interessante que tenha uma enfermaria. Tem uma copa e uma lavanderia, porque às vezes a pessoa, ela vai e ela quer ficar, sei lá, ela quer passar mais de um dia, 2 dias, não sei, um dia e meio. Então, ela não quer comer no restaurante, então ela tem essa opção de lavar as roupas dela e fazer a própria comida. E os dormitórios, que são dormitórios femininos e masculinos, né, que são bem simples também, é só para a pessoa dormir, e tem os sanitários com chuveiro, também eu optei por abrir as laterais, para que as pessoas ficassem bem próximas da natureza. Você só fecha, né? São portas camarão. A pessoa só fecha à noite.
E É nesse trecho que tem o espaço para acampar? Qual é o trecho que tem o espaço para acampar? não, são os complexos Nesse tem o dormitório, né? esses são Nesse tem o dormitório. é, no complexo tipo 2 que tem os espaços para acampar, porque a pessoa que vai acampar, ela quer mais complexidade, né, mais dificuldade. Então, esses complexos, eles não estão em uma altitude muito grande, não estão muito distantes da cidade. Então, eu coloquei mais nos lugares que tinham mais altitude e mais dificuldade de acesso. Os complexos do tipo 2 eu coloquei no acesso 3 e no acesso de pedestre, porque o acesso de pedestre você só pode alcançar andando, né? Então te coloca um pouco mais de dificuldade. E o acesso 3, apesar de você ter uma grande distância que você pode percorrer de carro, esse trechinho aí que é acesso para pedestre que está em rosa, ele é bem curto, né? Então a declividade é bem alta. Ele é um pouco menor, porque é bem para a pessoa que quer acampar, mas que às vezes as pessoas precisam de um pouco de administração de infraestrutura, né? E essas edificações também são importantes para a informação, né? Porque vai que a pessoa se perde na serra, ela tem que saber que perto dali ela vai conseguir acessar informação e tem um lugar seguro para ela ficar. É muito importante para isso também. Nesses complexos, como eles são menores, eles só têm uma recepção bem simples, uma copa e uma lavanderia. Não tem restaurante, porque essa pessoa, ela tá ali, ela tá disposta, né, a fazer a sua própria comida, é uma experiência, né? Mas tem uma lanchonete para coisas mais simples. Não chega a ser um restaurante. E os dormitórios também são menores, masculino e feminino também, né? Só que os dormitórios do complexo 1 comportam até 40 pessoas. E os dormitórios do complexo 2, só 20 pessoas. Tá aqui o meu estudo volumétrico. Como eu assentei, essa parte, esse caracol aqui embaixo é um mirante que as pessoas podem vir para cá, né? Ele está muito mais elevado do que o resto das edificações. E eu tinha pensado, é porque não aparece aqui, mas no centro dele ter uma obra de Cícero Matos em cada um, porque eu dei o nome de cada complexo inspirado em alguma obra de Cícero Matos, que é um artista muito importante daqui de Jacobina, eu acho que é o artista plástico mais importante da cidade de Jacobina, então eu queria representar isso, valorizar a arte local. Daí, como o complexo ele se adapta à topografia e à vegetação, como eu falei, o mirante ele fica bem acima para dar essa vista privilegiada. Cada edificação, eu fui ajustando as edificações do mais baixo, como a recepção, e aí eu fui subindo elas até chegar até o dormitório que ficou mais em cima, fui aumentando a altitude para dar para se assemelhar a essa a própria serra, né? Que tem você sobe, você desce, essa declividade do terreno. Aqui mais uma foto do meu estudo volumétrico. E tem os acampamentos, né? Que se você é uma pessoa que quer muito estar inserida na natureza, são só plataformas de madeira com altitudes variadas. Cada braço desse tem uma diferente altitude para que você possa ter vistas diferenciadas da serra. E essa parte no meio é para que as pessoas possam se reunir, né, à noite. É bem interessante essa
É uma experiência incrível. Você foi pensando assim, em cada detalhe. Eu fico me imaginando, porque eu adoro acampar, adoro a experiência de acampar em vários lugares distintos. E eu fico me imaginando no alto dessas árvores aí, nesse espaço, né, armando a barraca e apreciando, me deleitando com essa paisagem da Chapada, que é uma coisa linda. Você falou assim muito bem, é um complexo de experiências na paisagem da Chapada. É exatamente isso. Cada trecho você tem uma experiência diferente, um olhar diferente, você vai hora ficar em dormitório, hora você vai acampar, né, no meio da selva, lá no meio da paisagem, no meio da serra, coisa mais linda. Eu fico já querendo acampar, já pode ir, já estão aceitando inscrições. Já pode agendar. Eu quero agendar. Então, como eu acho que dá para ver na imagem que é muito alto. A parte mais alta fica quase 780 metros de altitude, então é muito alto. E é um trecho bem curto, né? Então fica bem uma declividade bem grande, mas você tem essa sensação de que você está alcançando alguma coisa, é satisfatório e você é uma experiência para você ter para a sua vida, né? Então, cada braço tem 100 metros quadrados. É de madeira também, porque eu me inspirei no Wadi Rum, que fica no Oriente Médio, que é no deserto, mas, de novo, passou pelo meu filtro do que eu poderia usar, e eu me inspirei nesses tablados de madeira do Wadi Rum, bem simples, onde você só tem uma parte para ancorar, uns ganchos para você ancorar a sua barraca. E a estrela, a igreja. Depois que você fez esse trajeto todo. Chegamos à igreja! Você fez esse trajeto todo para chegar a 900 metros de altitude e chegar na igreja de São Miguel das Figuras, que eu fiz uma consolidação onde eu aproveitei, como eu fiz o meu projeto todo em MLC, né, em madeira laminada colada, eu só aproveitei os pilares de madeira também para fazer um fechamento, porque como não tem mais nada de telhado, eu achei que a melhor coisa a se fazer, como eu disse, às vezes a gente precisa não fazer nada com urgência, então era não fazer nada, era só consolidar a ruína para que ela não cedesse mais, não caísse, e dar um fechamento para que as pessoas pudessem voltar a utilizar a edificação, com segurança, no caso, né? Então, ela ficou assim, e também aproveitei dessas abóbadas que se completam, umas mais altas, outras mais baixas, para essa sensação de elevação, né? Porque você está numa igreja. Então, é esse o meu TCC. Acabou! Oh, quero mais! Que projeto incrível. Passa o vídeo, cadê o vídeo? Sim. Que projeto, viu? Emoldurar a paisagem da serra em trechos que torna a experiência diferenciada. Exatamente. Quem não gostaria de passar uns dias em um complexo desse? Esse vídeo aqui, o som é de lá, da igreja. De lá da serra, quer dizer. Você gravou, você foi lá na serra, né, e gravou o som do lugar. Uhum. E trouxe o som do lugar para o seu vídeo. Caramba, é muita sensibilidade. Você é muita sensibilidade. Tem essa experiência, porque é toda a ambiência do lugar, né? Então você vai ter a altitude, o ar fica um pouco rarefeito, você tem a vista, você tem o som, é toda uma complexidade de sensações, né? E é isso Me que lembrou.
Me lembrou muito o livro Os Olhos da Pele. Lembra dos olhos da pele? São essas sensações todas que estão embutidas no processo de projetar arquitetura, pensando na experiência do usuário. Quais são os sentidos que você vai aguçar com sua arquitetura, naquele usuário que está ali aproveitando daquilo que você projetou, daquilo que você construiu para o lugar. E isso você fez assim de modo, né, como você disse, muito simples, porque não precisava fazer muito, bastava emoldurar a paisagem, saber os pontos certos. Muito lindo, muito lindo. Eu vou postar o vídeo. Então, aí imagina você tá lá, você tá cansado, você andou muito, fez uma trilha enorme, aí você chega e vê isso. Eu ia ficar maravilhada, que coisa incrível. E aí eu ia explorar, subir, descer, olhar por todos os cantos, porque cada lugar que você vai, você tem uma vista, né, diferente. Eu ia achar incrível. Não, só em estar aqui agora, né? A gente nem está lá no lugar, mas só em estar aqui, ouvindo esse barulho, percebendo essas sensações, já é. Agora, imagina lá com os cheiros, um vento batendo na pele. Ai, que coisa incrível! Incrível. Está inserido, de fato, em uma paisagem que é única, com um som que é único, né? Dentro de um lugar que é muito especial. Muito especial. Tire a apresentação, tire o compartilhamento da tela. Isso. Sim, inclusive o quê? Inclusive, eu fiquei sabendo recentemente que tem um projeto muito parecido na Amazônia, chama Pousada Uacari, se eu não me engano. Só que a diferença desse para o meu projeto é que é uma pousada só, é muito menor. Acho que só tem 4 quartos. E também, assim, não tem nem tomada. A mulher que foi lá, ela mostrou, não tem nem tomada, não tem ar-condicionado, não tem nada. É no E meio do mato. Amazonas, não, é uma pousada flutuante. Que Fica, eles legal! pegam os troncos de uma árvore nativa, porque é uma árvore que tem um tronco muito poroso, e aí eles constroem em cima disso. É exatamente isso, é você aproveitar as técnicas e os materiais do lugar e fazer uma boa arquitetura que tenha a cara do lugar. Então, a pessoa que vai para lá, ela já está disposta a ter essa experiência. Então, o dia todo, eles passam na floresta, fazendo trilhas com os guias, e frequentando comunidades e rios. E durante a noite, aí eles voltam, quando está entardecendo, né, pelo rio também, porque na Amazônia você só se locomove por barco. E aí você dorme no outro dia de novo. É a mesma coisa, você passa o dia conhecendo as belezas naturais. Se eu tivesse sabido desse projeto antes, ele ia ser uma das minhas referências. Sim, a gente ia lá para ver de perto, é claro, né? Tem que ir lá para ver. Awane, me conte, quais foram as maiores dificuldades que você teve para desenvolver esse projeto? De cara foi um projeto aceito, de cara foi um projeto que, assim, é possível fazer, ou isso aí não é tema de TCC, você em algum momento recebeu essa resposta de que, olha, isso não é tema de TCC, isso é muito grande, teve algum empecilho que você enfrentou? Um pouco devido à complexidade e porque eu precisava de um pouco de direção para ir me organizando dentro do meu tema. Porque, assim, eu acho que a gente sempre quer, quando você está no seu TCC, é seu último trabalho. Então, você sempre quer uma saída honrosa. Aí você quer colocar tudo que você sabe
dentro de um projeto e às vezes você tem que só parar e pensar, calma, eu vou colocar isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Para mim, as maiores dificuldades foram essas, principalmente essa de organizar as minhas ideias para conseguir fazer um projeto consistente. E tive muita dificuldade, além da dificuldade de acesso ao local, eu tive muita dificuldade de achar documentação e informação, porque é uma área que está abandonada, digamos assim. Então, eu tive muita dificuldade de achar informação, legislação, parâmetros urbanísticos que abrangessem essa região, porque essa parte, para mim, foi bem complicada. Interessante. E você traz uma riqueza na pesquisa muito grande, 1 ano e meio pesquisando para resultar nesse projeto. E como foi para encontrar o orientador? Foi de primeira que você escolheu o orientador? Como foi sua relação com o orientador? Minha relação com o orientador, né, sempre foi muito boa. Então, eu acho que desde que eu fui tô aluna, acho que foi no 6º semestre, né? Eu já achei que a gente tinha muitas ideias que se ligavam, né? Que se batiam. Então, eu pensei, nossa, é um professor que eu quero muito fazer meu TCC, porque tu também tem essa sensibilidade de olhar cada projeto com delicadeza e respeitando a sua vontade como projeto. Eu fui tua aluna, eu acho que eu me identifiquei muito pela sensibilidade em analisar os projetos e de respeito ao aluno como projetista, porque o orientador ele te guia, mas quem está fazendo é você. Então, Exatamente. eu acho que foi bastante isso. Eu não tive muita dificuldade com o orientador, não. Eu lembro que você tinha muitas ideias, mas não sabia direcionar como, e assim, sofria muito por não saber onde colocar e como colocar, e a gente sentava, aí conversava. Aí que você tinha, né, uma noção do que precisava fazer, aí você ia e fazia, mas foi assim, muito conversado, né, paulatinamente, cada trecho, cada detalhe, cada público-alvo, as experiências de cada público, o local, a paisagem. Eu lembro que você me mandou infinitas fotos. Porque isso é uma dificuldade também, né? De você ter como eu falei várias vezes, ter o filtro. E eu ficava vendo muita coisa. Então, todas essas coisas vinham para minha cabeça. E aí eu falava, isso é incrível, eu quero colocar isso. Vai. Então, você tem que parar, analisar o que se adequa ao meu projeto, à minha necessidade, à necessidade das pessoas que vão usar. Aí, dentro disso, eu vou filtrar e vou desenvolver o meu projeto dentro desse escopo de trabalho, porque a gente vê muita coisa todos os dias, então tem muita dificuldade. Acho que não, nem só eu, mas a maioria dos alunos tem muita dificuldade de fazer essa distinção, né, entre o que eu vejo e o que está dentro da minha realidade. Sim. Sim, até porque você precisa trazer para dentro desse regionalismo crítico. Não é simplesmente pegar algo e colar, né, nesse terreno, nesse lugar. É preciso passar por toda uma peneira de informações, de análises, para ver se realmente, né, é cabível essa possibilidade naquele lugar. E eu acredito que você foi muito feliz na escolha do tema, na relação de complexidade, porque é um projeto complexo, grandioso, que abarca uma área muito grande, mas, por outro lado, é muito simples, porque você vai pontuando espaços, vai criando sensações, criando experiências, mas com o objetivo, que é chegar na igreja. Você parte da igreja, analisa o todo, e depois você volta pontuando espaços para que as pessoas cheguem lá na igreja e vejam, né,
a riqueza que tem esse lugar. Agora, me diga, eu lembro que você falava sobre muitas pessoas que se perdiam na serra, subindo a serra, e que sempre tinha gente subindo. Sempre tem gente subindo para ir para lá. E por quê? O que está nesse imaginário das pessoas do lugar? O que tem nesse lugar que atrai as pessoas para essas ruínas? É interessante isso, porque o dia que eu fui era um dia de semana. Eu pensei, não ia ter ninguém. Mas quando a gente estava na trilha, a gente frequentava se era uma terça ou se era uma quarta, era no meio da semana. E as pessoas, eu encontrei muita gente na trilha. Eu achava que não ia ter ninguém, que ia estar completamente vazio. Mas frequentemente eu encontrava alguém, aí a pessoa falava assim: ah, tô indo ali nas figuras. Assim como se fosse que tô indo ali nas figuras. Assim, e aí ele falou assim: tô indo ali. Como se estivesse indo ali no mercado, sabe? Ali na esquina. É um lugar que fica 19 quilômetros de distância da cidade. Ali! Tô indo ali! É uma trilha e é uma ruína, mas tem muita, é uma edificação que tem muita relevância para as pessoas, principalmente quem mora no interior sabe que, pelo menos aqui, tem uma grande predominância católica ainda, então ainda tem muita relevância para as pessoas. Então, as pessoas ainda vão muito para esse lugar. Óbvio que não tem uma massa muito grande de pessoas se movimentando para lá, mas as pessoas ainda utilizam. Inclusive, foi um dos vídeos que eu vi que passou na TV Bahia. Uma senhorinha, ela descrevia que existiu muita discussão sobre o que fazer com a igreja, porque alguns tentavam restaurar, alguns diziam que era para restaurar, outros diziam que era só para consolidar, mas ela falou que ainda tem muito, que ela mesma frequentava muito ainda a igreja, pela devoção, pela fé. Então, a grande discussão do IPAC foi exatamente essa. O que a gente vai fazer com essa igreja? Porque não é um museu que está ali só para as pessoas verem, as pessoas usam essa edificação. Essa edificação ela tem importância na vida das pessoas. Então, não é simplesmente uma coisa que está ali. Eu realmente achei que não ia ter ninguém na trilha. E aí começava a passar umas pessoas por mim, assim, pela gente. A pessoa falava assim, tá indo ali nas figuras, ali. E eu andava, e nunca chegava nesse lugar. E as coisas sempre descreviam assim, ali. Porque está no imaginário das pessoas. É patrimônio histórico, né? É a devoção do lugar. Está na história do lugar. Né? No que o pessoal do Brahma Kumaris costuma dizer que está nos sanskaras, na memória do lugar. E essa memória faz com que você volte a esse lugar, independente da distância. Porque quando acabou o ouro lá, eles desceram, não é? E o espaço ficou desabitado. Por conta disso, a igreja entrou em ruínas. Mas as pessoas sentem saudade desse lugar. E é até uma saudade inconsciente que está lá, né, no subconsciente. É patrimônio histórico do lugar. É esse patrimônio que é restaurado pela fé, pela devoção de cada um, que é passado de pai para filho. É patrimônio histórico, que é lindo de ver, é lindo de observar, e maravilhoso de pesquisar e entender, né, todo esse conteúdo que se relaciona com as ruínas, que está no meio do nada, quer dizer, no meio da Chapada Diamantina, né? Não é nada, não, é da Chapada Diamantina. É muito interessante. E o guia, né, que foi comigo, ele é professor de matemática, é matemática ou é biologia, não lembro. É um amigo do meu pai, ele é professor no colégio de Caen. E aí ele disse que ele sempre ia com os amigos dele para é uma experiência. Você vai, você fica acampa ali em volta. Tem até umas barraquinhas assim, eu não entendi muito bem, era uns pauzinhos, sabe, uma estrutura que as pessoas deixavam ali
E já era para isso mesmo, para as pessoas que iam, montavam uma barraquinha ali, ficavam ali. E ele disse que o pai dele ia muito também para lá. Então, já está exatamente no imaginário coletivo, já faz parte da cultura do lugar. Pois é, e quem sabe aí a próxima vez que eu for a Jacobina, a gente não faz esse percurso juntas, experienciando esse lugar. Seca. Coisa mais linda, muito obrigada por ter aceitado o convite, né, ter revivido toda essa memória maravilhosa desse projeto. A cada vez que eu entrevisto um ex-orientando, agora colega de profissão, eu me deleito com esses trabalhos, assim, são experiências incríveis, cada projeto é único, cada projeto tem a sua força, a sua qualidade, a sua pesquisa, que o aluno imprime, não é o orientador, é o aluno que imprime, por isso que os projetos são tão ricos. Nessa série a gente está vendo aí uma quantidade de projetos, cada um tem a sua identidade, não é o orientador, é o aluno, né? A gente só faz mostrar o caminho, e você acertou muito bem o caminho, viu? Está de parabéns. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de vir aqui mostrar um pouco do que eu descobri, um pouco do meu trabalho. Belíssimo trabalho, belíssimo, está de parabéns. Espero você no sábado, às 18 horas, no hashtag Orgulho do meu TCC. Cadê o hashtag? Hashtag Orgulho do meu TCC. E que orgulho, hein, Awane? Que orgulho, hein? Puxa. Se você tivesse que dizer uma mensagem aí para a Awane, que começou a fazer o curso de arquitetura, qual a mensagem que você deixaria para ela, depois de ver todo esse percurso? Eu acho que eu diria... não desiste, calma. E principalmente ter calma. Saber se guiar. Isso é muito importante. Porque eu sou muito bombardeada por informação o tempo todo. E eu gosto muito de pesquisar e ficar vendo coisas o tempo todo. Então, às vezes, todas essas coisas, elas vêm, assim, me tomam, sabe? Então, tem que ter foco, principalmente ter foco, é isso, ter foco. Eu diria a única. Parabéns, sucesso, vejo você no sábado e claro, né, não nos afastemos muito, vamos sempre de mãos dadas, eu quero sempre ter notícias suas, viu? São os filhos do meu coração. Beijo! Hashtag Orgulho da Prolist. Beijos!